vocês? Saudade, viu? Vamos começar mais uma aula de hoje. Gente, vamos para a revisão da aula passada, ok? Na aula passada, eu trouxe um texto para vocês sobre a educação de índios e também de negros aqui no Brasil no período colonial, certo? Nesse período, Del Priore, a autora Del Priore, Fonseca, o autor também Domingues e outros, eles começaram um debate dentro da historiografia, ou seja, dentro dos estudos de história, sobre a questão da educação no Brasil no período colonial. Como era essa educação? Então, a gente trouxe que o acesso da educação era restrito apenas para homens e mulheres livres. Os escravos não tinham acesso, a não ser se fosse autorizado alguém, ou seu senhor, ou o feitor, ou outra pessoa a ensinar. Mas só quem tinha acesso eram homens e mulheres livres. Entre 1850 e 1890, se investigou o uso e prática da leitura. Como era o uso e a prática da leitura no período colonial? Então, observaram o seguinte, que existia uma simbologia, não só era apenas ler e escrever, existia uma simbologia para quem estava lendo e escrevendo. Então, ler e escrever era uma questão de magia, era mágico o escravo ou ex-escravos saber ler e escrever. Era questão de orgulho, você era identificado, poxa, fulano, o ex-escravo de tal lugar, ele sabe ler e escrever. Isso é uma questão de orgulho diante da escravidão dos outros que eram escravos. Também a gente falou sobre o diretório indígena, que no meio do processo indígena, no processo colonial no Brasil, eles criaram o diretório indígena. O nome está dizendo diretório indígena, porém, a finalidade foi outra. Por que criaram? Apenas com o propósito, o objetivo de controlar a integração dos índios ao Império Português. Como? Através da comercialização do comércio dos produtos usados no meio dos aldeamentos, tá? Inclusive, uma das regras que lá no texto de vocês tem falando várias, mas uma das regras dentro do aldeamento era a proibição do uso das línguas nativas, das línguas indígenas. E esse foi um dos motivos da dizimação da população brasileira indígena, ok? E hoje a gente também ainda está falando sobre esses aldeamentos, ok? O nosso tema de hoje é escravidão indígena no Brasil. A gente vai estar abordando hoje alguns temas como a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a produção açucareira, São Paulo, destacando São Paulo com bandeirantismo, como se obtinha escravos, normas nos aldeamentos, dificuldades e insatisfação nos aldeamentos, tá? Vamos lá? No século XVI, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram com a produção açucareira aqui no Brasil. E aí começou um debate. Qual era a força de trabalho que seria empregada em tão pouco tempo e tivesse que dar lucro rápido? Então, o que acontece? Vamos ver, estimulando as rivalidades. Entre 1540 a 1580, foi um período intenso de escravização aqui no Brasil, indígena, é claro. O grande fator europeu do domínio das Américas eles tiveram uma tática de estímulo ou de estimular as rivalidades regionais para enfraquecimento de grandes tribos. Isso na África, tá, gente? O grande fator deles, dos europeus, também aqui nas Américas,
né? Foi a tática de rivalidades regionais entre as regiões para o enfraquecimento das tribos. Nesse período, São Paulo foi a capital que mais promoveu o bandeirantismo. Por quê? Ela precisava de mão de obra escrava para o trabalho em tão pouco tempo. A São Paulo estava passando por uma situação de crise, pela escassez do trigo, e eles precisavam de mão de obra para poder trabalhar e promover em tão pouco tempo, né, a questão da comercialização. Então, o primeiro período da colonização do Brasil foi de negociação. Esse período do encontro dos portugueses, né, aqui no Brasil, envolvendo os indígenas, foi de negociação. Mas o enfraquecimento de fortes lideranças indígenas levou a uma fase de perseguição e escravidão. Aí o que acontece? Os índios, eles começaram a estar no meio entre a fuga para o interior, com a perseguição de São Paulo, né, da capital de São Paulo, do estado de São Paulo na época, em busca de apresamento, ou seja, aprisionar os indígenas para a mão de obra, né, escrava. Eles ficaram entre a fuga para dentro do interior e a adaptação à escravidão ou aos aldeamentos. E aí o que aconteceu? Os bandeirantes formaram os grupos de caçadores de escravos indígenas. Eram exploradores de territórios e seguiram as trilhas indígenas em direção ao interior. Os indígenas fugiam, conseguiam fugir para o interior, e eles formavam grupos de caçadores chamados bandeirantes em busca de aprisionar os indígenas. Muitos senhores de engenho recorreram à escravização de índios para poder trabalhar na lavoura. Organizaram expedições com armas de fogo, sequestro de jovens fortes e indígenas para o engenho. Gente, eles não queriam qualquer índio. Tinha que ser índio que conseguisse suportar a quantidade de tempo trabalhando na lavoura. Eles trabalhavam em pequenas lavouras e na exploração de drogas dentro do sertão. Alguns comerciantes organizavam capturas de índios e vendiam esses índios aos senhores de engenhos. E também havia guerra entre tribos indígenas, tá? Eles formavam aliança com os portugueses, com algumas tribos, e recebiam os índios adversários. Eles pegavam os índios adversários que eles capturavam e os portugueses recebiam como recompensa, dando recompensa por terras e outras coisas aos próprios indígenas, tá? E aí o que aconteceu? Aí eu trouxe para vocês como era dentro do aldeamento, né? Como era a forma que esses escravos indígenas como era que eles trabalhavam, como era que eles eram tratados dentro dos aldeamentos. Os jesuítas, através da ordem católica, eles organizavam as aldeias indígenas em missões que buscavam aculturar os índios às práticas cristãs. Ou seja, eles eram, através dos jesuítas, porque eram eles que adentraram no meio das tribos indígenas pela leitura, pela educação, e eles eram que organizavam essas aldeias para fazer missões em busca de fazer com que esses índios aprendessem as práticas, costumes católicos, ou melhor, cristãs, né? E aí, os locais dos aldeamentos eram locais distantes das vilas, que só entravam os missionários e os índios. Os padres eram quem convenciam os índios a saírem dos seus territórios tradicionais para as missões. Gente, existiam leis específicas dentro dos aldeamentos que davam a eles, ou seja, aos escravos indígenas, a liberdade. Os indígenas, eles recebiam pelo serviço prestado
aldeamento era rígida. Apenas os missionários eram quem davam os padres, como a gente já leu, estudou na aula anterior. Eles também, os escravos indígenas, aprendiam o ensino da agricultura e da pecuária. Ou seja, eles aprendiam a trabalhar na agricultura. Gente, lembrando que os índios, homens, eles não tinham o costume de trabalhar na lavoura. Quem trabalhava eram as mulheres, plantando milho, a mandioca, elas também colhiam e faziam alimentação. Os índios homens tinham o costume de caçar, pescar, tomar conta da aldeia, Eles não tinham esse costume, então eles aprendiam a trabalhar na agricultura e na pecuária. Eles também faziam trabalhos manuais e recebiam doutrinação. Olha, gente, aí a religião entrando aqui no meio da população da sociedade indígena, para serem integrados à sociedade. Aqui também a gente pode entrar, através da doutrinação religiosa, a gente pode ver a educação, tá? Porque foram os padres jesuítas que começaram a ensinar as crianças, depois os adultos, para poder entrar dentro da sociedade indígena de uma forma mais pacífica, sem guerra, tá? Os colonos, os missionários, os governadores, eles disputavam pela força de trabalho nos aldeamentos, inclusive falando um do outro, dizendo que eles não estavam dando assistência aos aldeamentos. E aí, como eram as fugas e enfrentamentos dentro dos aldeamentos? Aqui vocês estão vendo, o padre, tá vendo? Ensinando, no caso aqui a religião, explicando e também orientando, na questão também religiosa. Eram eles, os jesuítas, que tinham autorização de ensinar e também ensinar a religião cristã. Os índios, dentro dos aldeamentos, os missionários, os jesuítas, eles enfrentaram dificuldade também com os índios. Existiam leis, mas também eles também sentiram dificuldade em pacificar esses índios, vamos dizer assim. Os índios, eles usavam plantas alucinógenas, ou seja, que provocavam alucinação, e álcool, que quando usados, provocavam visões. Isso foram dificuldades que também o grupo que coordenava os aldeamentos também sentiram com relação aos índios, tá? Havia também muitas fugas devido à insatisfação dos costumes impostos e à desobediência dentro dos aldeamentos dos indígenas para com as leis dentro dos aldeamentos. Muitos índios se apossavam de elementos dos colonizadores, ou seja, dos portugueses, para uso próprio. O que é que eles faziam? Pegavam armas de fogo, símbolos cristãos, para fazer alianças com as tribos rebeldes, com as tribos que eram contrárias às leis dos aldeamentos. A escravidão indígena, gente, ela não foi adiante, tá? Porque também teve a influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela teve influência e interesse. Como eu falei, houve também muitas leis da Igreja contra a escravidão indígena, principalmente pela insatisfação dos jesuítas, dos padres jesuítas, porque eles queriam converter os índios à crença religiosa, mas não de forma bruta, com guerra, mas sim pacificamente. Aí eu trouxe uma observação aqui para vocês na questão. O governo de Portugal expediu várias leis proibindo o apresamento, ou seja, a prisão dos indígenas, pois a escravidão africana era mais viável, uma vez que no litoral africano já havia vários entrepostos de escravos, ou seja, a escravidão dentro da própria África. Já existia esse controle dentro da própria África com os portugueses. Então, foi mais viável, eles trazerem, foi mais fácil, até porque o escravo africano, ele já tinha o costume lá de trabalhar com a agricultura, e os indígenas aqui não tinham que aprender.
Então foi mais viável para eles, né, trazerem. Até porque também os indígenas aqui no Brasil já conheciam as terras. Então eles começaram a fugir, né, para poder também não ficar escravo. O escravo africano, ele também era mais rentável, ou seja, ele tinha maior valor econômico, pois o escravo indígena valia metade do valor de um escravo africano. Então, para vocês verem como o escravo africano, na economia, né, dos senhores de engenho aqui no Brasil, foi muito útil. As missões jesuíticas, elas entraram em seu ciclo final no século, começaram a ter, né, declinar a partir do século XVII, tá? Então, em 1758, o Marquês de Pombal bane, ou seja, acaba com o modo definitivo da questão dos jesuítas na colonização dentro das colônias aqui, da colônia aqui do Brasil. Gente, veja só, no texto passado, nós estudamos a educação dos índios e negros. Então, vejam só, esse texto a gente vai estar enviando para vocês, ok? O texto vai seguir 3 textos. Primeiro, a educação de índios e negros, que foi do assunto da aula passada. Esse assunto, esse tema que a gente falou da escravidão no Brasil hoje, na aula de hoje, são referentes a 2 textos, ok? Que o primeiro é escravidão indígena no Brasil colonial e o outro texto, eu botei assim, espaço de sobrevivência, que é para vocês saberem que foi referente à sobrevivência dos indígenas. Mas ele vai com o tema a resistência dos escravos, são 2 páginas, e a página de trás tem dizendo escravidão indígena, que a gente vai estar abordando também escravidão indígena. Então, esses 2 textos vão ser também enviados para vocês, porque vocês vão assistir a aula, né, em vídeo, vocês vão ler os textos, esses 2, e vão responder uma atividade que também vai ser enviada para vocês, ok? Essa atividade vocês vão responder e mandar a resposta para esse e-mail aqui, ó, professora.miriam2020@gmail.com, ok? Vão seguir os 3 textos, o primeiro da aula passada e esses 2 que são referentes à aula de hoje, tá? Pessoal, assim a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Eu deixo para vocês um abraço, né? Estou com saudade de vocês. Que Deus abençoe vocês. Aproveite esse momento, gente, para estar intercedendo ao Senhor, né? Para que Ele nos abençoe, continue nos abençoando, nos livrando, né? Que dê essa comunhão, né? Essa compreensão e que a gente volte o mais rápido possível, né? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.